eu disse para os irmãos, se não me falha da memória, que eu ia falar sobre Abraão, né? Só que eu estava fazendo a pesquisa, eu não posso deixar passar despercebido, né, acerca dos filhos de Noé. E eu falei para os irmãos pertinente à arca de Noé. O dilúvio não foi apenas local, foi universal, o mundo da época. Porém, a família de Noé saiu da arca. De acordo com o capítulo 9, Noé ele planta, né, depois que ele sai da arca, juntamente com os seus 3 filhos, com as suas noras. O Noé ele se torna lavrador, agricultor, e ele plantou uma vinha. E ele colheu, chegou a época da colheita, ele se embriagou com o fruto da vide, ficou duro na vida. A Bíblia diz que o seu filho Cã, né? Ele viu a nudez do seu pai e algo se divulga para os seus irmãos, saiu por bragando, né? A Bíblia diz que quando Cã fala para os seus 2 irmãos acerca do acontecido, a Bíblia diz que os seus 2 irmãos, sem Jafé, pegaram uma túnica, uma capa e levaram até Noé, mas eles foram andando descostos para não ver onde o seu pai. Cobriu. Ele tem uma mensagem aí. Ele cobriu a nudez do teu pai. É lógico, isso aí foi um erro de Noé, mas isso não justifica o histórico que ele tinha com Deus, né? Não justifica. Mas ele deixou a Bíblia, por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia fala que ele é justo, mas mostrou esse erro dele. Porém, quando Noé ele vai ser despertado, que eu vou mostrar para os irmãos aqui, e ele fica sabendo do acontecido, ele vai liberar palavras de maldição sobre Cã, porque Cã era o filho de Cã era Canaã, e ele vai liberar uma maldição sobre Canaã. E essa maldição se estendeu por gerações. Inclusive alguns povos, né, da África que está ligado ao Cã, ainda hoje tem essa maldição. Tudo bem. Então, eu vou mexer com isso aqui nesta noite, sobre alguns tipos de maldição. A gente acha que maldições está longe de nós, só que não está não, tá aí. Eu sempre digo para os irmãos que todo ser humano ele vai passar por sofrimento. Na teologia do sofrimento que eu estou passando, eu tenho que discernir qual é a causa. Por que do meu sofrimento? Nem todo sofrimento que eu estou passando é Deus me provando, porque Deus provando o homem, o processo de Deus é doloroso. Aí. Agora, só para os irmãos, Deus não prova atribulado, não. Estou atribulado, não. Deus não prova atribulado, não. Deus não prova atribulado, Deus prova fiel. Então eu já estou liberando uma chave para os irmãos entenderem. Estou atribulado é a prova, né? Não é outra coisa. Provação de Deus não é para atribulado. Estou sofrendo. Deus está me provando, mas aí você tem que fazer uma, né?
um autoexame para saber se é isso mesmo, como você está com Deus. E provação de Deus não é a vida toda não, tá, irmão? 40 anos sofrendo. Não é não. Todo processo que Deus nos coloca, o afã de Deus é nos tirar dele. Melhorado. É como o ouro no fogo. Jó falou sobre isso. Todas as vezes que Deus me coloca numa prova, é para Deus me lapidar, para tirar essas escórias, coisas que estão em mim, que não faz parte da riqueza de Deus em mim. Então Deus me coloca pelo processo para tirar. Então tem as provações. E Deus prova. Deus prova. Agora, nós temos o outro lado que não é provação de Deus, é tentação. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Estou sendo tentado por Deus, é mentira. Deus não tenta ninguém. A tentação, ela possui 3 princípios, né, que o homem é tentado. A tentação, ela é carnal. Essa ideia de tentação carnal é com base naquilo que eu vejo, com base naquilo que eu ouço. Carnal. E tem a tentação mundana, né? Que é aquilo que o mundo me oferece. Se eu não vigiar, eu caio na tentação. E o mentor espiritual tem Satanás. E existem passos fundamentais para vencer a tentação. Mas uma vez que a pessoa ceder à tentação, ela vai passar por um processo de sofrimento dentro da tentação. Gideão não. Gideão também foi tentado lá na frente lá, mas eu estou tentando falar de Sansão. Sansão, olha o sofrimento que ele... É lógico que Deus chama Sansão para matar os filisteus da sua época. A chamada de Sansão foi para matar filisteu. Ele vai morrer matando, então não posso colocar esse homem no inferno, porque Deus chamou ele para matar os filisteus da sua época. Porém, de 20 anos que Deus chamou ele ficou brincando com o pecado. Meu Deus. Envolvido com o quê? Com as mulheres filisteias. Isso vai estar aqui, Vasco. Ficou envolvido com as mulheres filisteias. Tanto que ele se envolve com uma Dalila e fica brincando Ela queria saber o segredo, ele fica brincando. Até então, ela faz ele dormir no joelho dela e já sabe o resultado. Já revelou um segredo para ela. A Bíblia diz que ela grita: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e levantar ele e sairei com as outras vezes. Mas não sabia ele que o Espírito de Deus tinha saído dele. Aí ele cai na tentação, os filisteus cegaram ele. Uma vez que ele está cego, ele é presa fácil, o inimigo prende ele está cativo, e ele vai ele vai correr lá para o lado dos inimigos, cego, amarrado, e vai fazer o serviço que boi faz, que é rodar moinho. Ou seja, eles não saíam do lugar, né? Porque a proposta do diabo, quando você cai em tentação, é te cegar, te prender. Você fica 20 anos no mesmo lugar. Não sai do lugar. Você vê um monte de gente crescendo, um monte de gente dando certo, e você não dá. Pode ser a tentação. Se ceder a tentação é complicado. Eu disse para os irmãos que tem também, além da aprovação de Deus e da tentação, nós temos cobrança de Deus. Não fica achando que Deus ele é menino, não. Jesus ele falou bem assim, não temeis aos homens que matam o corpo, mas temeis a Deus que além de matar o corpo, lança a vossa alma no inferno. O escritor aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como eu não vou ter medo desse Deus, que a cobrança dele
nem tarde nem falha. Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a 4ª geração, daqueles que o aborrecem. Sabe o que é isso? Eu não pego o pai, eu pego o neto, eu pego o filho. Se o filho escapar, eu pego o neto. Se o neto escapar, eu pego os bisnetos. Porque Deus é um Deus que ele é justo, irmão. Deus não é um Deus covarde. Mas tem gente que vai entrar debaixo da espada de Deus, porque fica tocando em ungido. Eu disse para os irmãos uma vez, se nós estudarmos o histórico do vaso, do capítulo 5 de Daniel, que vasos é aquele? Vasos que Salomão apresentou muitos anos atrás, na inauguração do templo. Salomão pega alguns utensílios e apresenta. Salomão, isso aqui não é para meu uso particular, isso aqui é o uso do Senhor. Então ele manda consagrar aqueles vasos para ser usado no templo da casa do Senhor. Nabucodonosor ele vem, invade Israel, especificamente Jerusalém, e leva o que tem que levar. Levou os utensílios, os vasos. Só que no período que ele é governo, que ele está vivo, ele deixou os vasos guardados. Passa-se reinos, né? Aparece provavelmente o último monarca. Nem ele, nem a história diz que Belsazar nem era monarca, nem era rei. Ele era um príncipe coroado. O pai dele, que era o Nabonido, estava com enfermidade, foi se tratar lá para cima. Porém, colocou esse camarada que ele não era simpatizante de judeus, ele não gostava, ele detestava judeus, né? Colocou ele para reinar. E ele não gostava. Na festa do ano novo, ele resolveu fazer uma festa. Na virada de ano, ele faz uma festa. Ele chama os seus nobres para a festa. E a festa andando, porém, cai uma loucura nesse camarada. Loucura. Ele resolveu tocar nos vasos que não podia ser tocado. Mas estava na Babilônia, mas tinha uma consagração neles. Glória a Deus. E de acordo com o livro de Esdras, esses vasos iam retornar para Jerusalém para ser usado no segundo templo de Zorobabel. É vaso que está na Babilônia? Tá. Mas tem uma unção de Deus, não pode ser tocado. Glória a Deus. Aí Belsazar cometeu o equívoco, o erro de tocar naqueles vasos. Aí Deus vai, eu vou parar a festa. Tem festa que Deus vem. Deus não é convidado, não. Deus nem foi convidado, mas eu vou lá para parar essa festa. Porque está tocando os vasos de Deus. Ele é retroprojetor de Jesus. Irmãos, todas as vezes que alguém toca em ungido de Deus, ele não sabe aonde ele está se metendo. Existem crentes na igreja que ele é coluna de Deus. Deus olha para pessoas que são coluna de Deus. Pessoas que você não deve nem mencionar, irmão. Vamos orar para o irmão, fala. Porque uma vez que o camarada é ungido, é Deus que é responsável para tratar com ele. O ungido de Deus, quem trata com ele é Deus, não é eu. Olha o arcanjo Miguel, o Senhor te repreenda. Meu Deus. Podia cortar na espada, que ele é de guerra. O Senhor te repreenda. Fala para quem? O ex que eu vi ungido, que é Satanás. Ó Davi, Saul está perseguindo ele tem Saul na palma da sua mão. Ele cortou um pedaço das vestes de Saul e ele vai pagar um preço por causa disso. E ele diz, não pode tocar no ungido do Senhor. Os valentes de Davi queriam matar Saul, mas no ungido de Deus não queria tocar. Porque quem tem uma unção de Deus na terra é uma coluna, irmão. E se você tocar em coluna de Deus, a casa cai para você. Meu Deus. Cai. Mas é uma criança. Se tem uma unção de Deus, deixa a criança com Deus. Mas é um irmão que ele fazia uma grande obra para Deus, desviou, não vigiou, desviou. Tá lá, eu vou meter o pau nele, meu irmão. Mas você sabe lá se tem algo de Deus, ele vai voltar. Meu Deus. Aí vem a cobrança de Deus. Por isso que tem gente que tem muito tempo no tempo evangélico que está sofrendo.
Fala muito. Termina o culto, ele vai para a mesa de jantar, o almoço da casa dele, e a notícia ali é a vida dos outros. Meu Deus. Só que nessa vida que ele está contando aí, tem um ungido de Deus que ele está falando lá. Aí Deus fala, vou te pegar. Irmão, se um bandido falar que vai te pegar, Deus entra e te dá livramento. Acabou, o bandido te toma. Se um exército aí, o exército qualquer, fala, vou te pegar. Se Deus entrar, te dá livramento. Se o capeta falar que vai te matar, Satanás, todos os demônios, se Deus entrar, demônio nem olha para você. Agora, quero ver Deus falar, vou te pegar. Quem vai entrar na frente? Meu Deus. Quem entra na frente de Deus? Deus atropela tudo, operando Deus, quem impedirá? Então a recomendação, Maravilha de Deus. a recomendação da Bíblia é que eu tenho que respeitar esse Deus, discernir qual é a proposta dele, senão eu vou entrar nos ventos aí, no sofrimento. Tem gente sofrendo que é a espada de Deus, irmão. Olha o que Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu não quero te ouvir. E olha que ele é sacerdote também. Senhor, olha, chorando, tá? E não era brincadeira não, chorando. Deus, eu não te ouvirei, sai da minha presença. Meu Deus. Ele vai para a segunda vez, Deus, não quero te ouvir, Jeremias, já disse que não te ouvirei. Ele vai para a terceira vez, parece que Deus se levanta do trono, está até bravo com Jeremias. Eu não te ouvirei, eu não já te disse. Capítulo 15 de Jeremias. Ainda que Moisés e Samuel se colocassem na minha presença, eu não os ouviria. Mandaria e sairia da minha presença. Porque quem é para a espada irá. Quem é para o cativeiro irá. Quem é para morrer, vai morrer. Quem é para a peste, né? Os animais, vai morrer. Porque eu me lembrei dos pecados de Manassés. O dia que Deus lembra daquele camarada que apronta. Aí a mamãe, entra na frente para você ver de Deus. Deus pega você, pega todo mundo, atropela. Colocou pressão, mano. Deus, ele é sério, irmão. Não fica brincando. Olha essa turma que fica brincando com o mistério de Deus aí. Tem gente que é explícito. Ouve alguém falar línguas estranhas no púlpito aqui, fica falando ali, brincando, isso aí. Agora tem outros que ficam brincando em cima de púlpito. Deus está me revelando. Mentira, meu irmão. Deus não está mostrando nada. Eles fazem isso para quê? Para mexer com os bobão. O pessoal que gosta de emoção. Ó, estou vendo ali. Existe técnica de manipulação que a estuda oratória sabe. Se o camarada tem o Espírito de Deus falar, faz a pessoa falar línguas estranhas pela técnica da manipulação. Por isso que a gente não pode ser emotivo, nós temos que ser Bíblia. Glória a Deus. Porque quando você é Bíblia, Deus te mostra que é mentira. Tem gente que profetiza mentira, profetiza vaidade, profetiza um monte de coisa. Aí o dia que Deus vem, meu irmão, nós temos que tomar cuidado. De Deus não se, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Se nós contarmos aqui a história desse povo aí, esses doidão aí, ó, o camarada acabou de fazer o maior navio da época, Titanic, né? O repórter emocionado chegou para ele, entrevistando ele, falou: esse aqui é o maior navio da época, a estrutura do Titanic. Até hoje fala. Nunca esqueça. E aí? Nem Deus pode afundar esse navio. Acabou ali. O navio não teve nenhuma viagem, porque não veio do caminho futuro. Fizeram até filme tudo. E quem sobreviveu, estava no momento lá, já tem gente. Eles dizem que quando o navio bateu naquela pedra de gelo, na verdade parecia um dedo. Meu Deus. Que estava no meio do navio, quebrou no meio. Oh, maravilha. Não vou nem dizer que dedo é esse, né? É o mesmo Deus que o dedo. E Deus só foi com o dedo da Babilônia. Se Deus fosse com o corpo todo, o dedo de Deus. Eita! Não existia nem mais nada na Babilônia. Então nós temos que tomar cuidado. Tem maldição, tem provação, que é Deus. Agora Deus não prova atribulado. Tem maldição, tem tentação, que é eu ceder às coisas carnal. Tem cobrança de Deus, que é o dia que eu apronto e Deus me pega.
E tem maldição, que eu vou tratar aqui hoje. Tem muita gente que acha que maldição não existe. Maldição existe. Agora, a maldição só entra onde tem legalidade. Eu aceitei Jesus. Toda maldição que foi contra a tua vida é quebrada, desde que você não dá legalidade. Porque quando você estiver na terra, é possível você receber maldição. Você vai nessas negócios aí, compra uma bala macumbada aí. Vai na Bahia aí, come esses acarajé oferecidos, esses negócios bravos ali, para você ver. É lógico que tem servo de Deus que faz acarajé. Agora, vai comprar dessas baianas aí mesmo. Oferecido. Dá dor no estômago, não sai mais nunca. Até se Deus não revelar essas coisas aí. Então nós vamos falar nessa matéria aqui sobre maldições seculares, não é maldições atuais. É lógico que tem algumas informações aqui das antigas, mas nós vamos ver. Primeira coisa, Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tiago vai complementar isso aqui, falando sobre a língua. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente anda falando. Meu Deus. Principalmente para os nossos filhos, na hora do nervosismo, né? Na hora do nervosismo. Tem crente aí que toma Santa Ceia, que vira, você vai para o inferno, seu desgraçado. Você acha que não tem, não? Essas mães nervosas aí. Aí que está o perigo, irmão. Palavras malditas. Parece que não tem, né? Vamos ver aqui. Eu estou falando isso aqui acerca de maldição para me falar isso aqui, ó. Noé, como eu já falei da história aqui, ele desperta o seu vinho e soube o que o seu filho é o filho mais novo dele. Cã, né? O que ele fez? E Cã tem um filho também por nome de Canaã. E ele fica revoltado e ele lança uma palavra maldita sobre esse filho dele mais moço. E essa maldição, meu irmão, se estendeu, tá? A maldição de Noé em palavras sobre Cã e Canaã. Palavras malditas. E disse: maldito seja Canaã, seja servo do servo a seus irmãos. Está dizendo que vai ser servo de servo. Quando ele viver, ele vai ser. Isso aqui se estende, tá, meu irmão? Cã, algumas partes da África, vem dos canitas. Eu mostrei semana passada para os irmãos aqui, depois eu vou dar uma pincelada. Muitos dos povos da África, porque os filhos de Noé, que se espalharam para as nações, que foram formando o continente, os canitas, parte deles, continente asiático. Canaã aqui, você vê que Deus vai dar ao descendente chamado descendente de Sem, Abraão, Isaac, Jacó. Canaã vai ser território que vai ser tomado. Quem morava lá vai perder, porque há uma palavra que foi liberada de bênção para os filhos, né? Sem Jafé, e agora para Canaã e para Cã há uma palavra maldita. Quem está liberando é Noé. Há poder nas nossas palavras. As nossas palavras não caem por terra. Existe anjos de Deus quando você libera bênçãos de Deus para a sua vida, para seus filhos. Existe um anjo de Deus que ele é delegado de autoridade divina para vir na terra recolher a sua palavra e levar ao céu para Deus fazer valer as palavras de bênção. Agora, todas as palavras malditas que você libera, você está dando legalidade para demônios pegar aquela palavra e trabalhar em cima delas contra a tua vida. Isso é sério. Por isso que tem muita gente que não dá bem na vida. Por quê? Por causa disso aí, palavra maldita. 1 Pedro 5,18.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é isso? Ao derredor, o diabo ele quer brecha. Isaías 56 fala de uma cidade que tem muros e antemuro. Essa cidade é o crente no centro da vontade de Deus. Enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, no giral, né? O giral de Deus. Porque o giral de Deus é só, a ideia de lugar alto não é só você estar em torre. É você pode estar andando aqui, mas Deus está te vendo no lugar. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você está em lugares altos. Porque Deus está entronizado nos lugares altos. Se você está no centro da vontade de Deus, o diabo não te acha. Porque você está cercado por muros e antemuros. Muros e antemuros. Não passa nada. Agora, se você sair dessa cidade e dar uma voltinha lá fora, o diabo te acha. Que isso é brecha. É brecha. Então, todas as vezes que você está na legalidade, esse inimigo chamado diabo, que está ao derredor, ele vai ter condição de entrar. Mas fala aí, quando Jesus aí, ele passava no meio dos inimigos dele, perto de olho aí, fala aí. Palavras que matam. Palavras que matam. Existem palavras que a gente libera, o camarada fica vivo aí, mas ele já está morto. Essas palavras aqui, tá? Você vai pagar em dobro o que me fez sofrer. Quem não ouviu isso? Tá repreendido agora, você é forte. Isso aqui eu estou falando de maldição, tá vendo? Seu casamento vai ser igual ao meu. Quem está falando isso, o casamento não vale nada. Isso é a mãe falando para a filha. Você nunca irá. Você nunca irá nada na vida. Vai dar nada certo para você. São palavras que são liberadas. Isso aqui no meio do povo evangélico tem muito isso. Quantos filhos, esses garotinhos novos, que começou a estudar, a professora pergunta: meu filho, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser advogado. Outros diziam: eu quero ser militar, eu quero ser polícia. Outros diziam: eu quero ser doutor em medicina, eu quero ser médico. O que você quer ser? Quero ser isso e aquilo. Só que o tempo vai passando, aqueles que queriam ser médico hoje não saem de hospitais doentes. Você queria ser advogado, precisa de advogado para tirar ele de trás da grade. Deus. Você queria ser, eu quero ser polícia, ou sai correndo de polícia para tudo quanto é lado. O que aconteceu? Palavras liberadas da casa. Palavras que é liberado. Sou crente. Não vai. O poder da vida e da morte está na língua. Você não vê. E é do interesse do diabo que ninguém saiba disso. Meu Deus. É certo, irmão. Ainda te verei dentro de um caixão. Com toda certeza, se der legalidade, o camarada vai sair. Você vai casar e seus filhos farão a você as mesmas coisas que tem feito a mim. Isso aqui é essas irmãs que não vigiam. Meu Deus, você já viu essa palavra. Palavras que matam. Você até pode me deixar, mas você nunca. Você até pode me deixar, mas você não casa-se comigo, não se casará com mais ninguém. Esses meninos aí que tá namorando, E apaixonado. noiva, aí não dá certo, isso aqui, e não vai dar certo mesmo, não, meu irmão. Se não tiver um homem de Deus, um homem que tem a visão de Deus, para fazer uma oração, não é oração se é pouco de pouco, não, meu irmão. Essas orações, esse camarada tem que pagar preço para Deus quebrar isso aqui. E costuma, irmão, se o irmão não estiver preparado, o irmão sai, ora para esse pessoal aqui, sai com doce, já vai para cá, já tem problema lá. Você costuma orar para o pessoal aí, meu irmão, você sai passando mal da igreja. Se você não estiver com a vida diante de Deus, né? Você ainda vai implorar. A vida é uma miséria.
Estou vendendo o almoço para comprar a janta. Ô irmão, não, vamos comprar, estou vendendo o almoço para comprar a janta. Só faz de brincadeira, né, mano? Mas é. Às vezes de brincadeira, tem um demônio ali na espreita. É, isso aí. Eu vi o cara falar assim de brincadeira, não, estou vendendo almoço, só para comprar janta. Não. Ó, quando você lê aquele texto, Deus falando para Caim, o pecado jaz na porta. Cabe a dominação. O que é estar na porta ali? O pecado está à espreita, esperando o momento oportuno. Está escondido. Isso é a ação do diabo, ele está na espreita, na brecha. O diabo tem uma qualidade que nós não temos, irmão. O diabo é todo errado. Mas até o demônio tem uma qualidade. Ele é perseverante naquilo que ele quer. O diabo ele sabe. Esse camarada está orando muito, eu não vou chegar perto dele se você quer. Oh, Deus. Esse camarada jejua demais. Só que ele é homem, né? Ele vai ficar assim a vida toda. Ele vai dar um vazio. Coloca esse demônio para ficar na cola dele. E fica, meu irmão. De longe. Porque o diabo é covarde. Enquanto você está cheio de Deus, ele não aproxima. Vai ser queimado. Você está pegando fogo. Aí está vendo. Isso no mundo espiritual acontece isso, irmão. Fisicamente você não vê. Mas quando o crente está debaixo de muita oração, de muito jejum, a áurea dele, a vida espiritual dele fica acesa. Você conversa com um homem que está na mesma ligação, e fala, rapaz, você está orando ali, rapaz, você está sentindo um negócio diferente. Você vê o camarada pregando. Aleluia. Diferente. Inclusive, às vezes, assim, quando eu estou assim, até minha esposa até fala comigo assim, rapaz, você está muito diferente, sabe? Você está olhando, você fica sempre em casa, mas... Isso é as pessoas humanas, imagina os demônios. Fábio. Imagina o demônio. Você está aceso, o demônio te vê também. Deus te dá até sonho. Você voando, você vencendo o demônio, essas coisas todas. Que você está aceso. Agora que você está na carne, meu irmão. Sonho com derrota. Amar, vir pra cima, né? Carro tomando. Sendo atropelado, cachorro te mordendo, cobra te enrolando, perdendo o rei. Mulher chegando perto de você. Por que isso, irmão? Canal, melhor decorar o ovo. Porque quando você está com a vida, o diabo coloca, você está com a vida cheia de Deus assim, você está cheio de Deus, você enfrenta um batalhão em nome de Jesus. Agora você começa a entrar na carne, o diabo, opa, agora eu vou. Qualquer coisa que eu mandar, ele pega. É o Judas. Judas não pediu 30 moedas dele. É mesmo. O que vocês quiserem me dar, eu vos trocarei. Eu vos entregarei. Ele não pediu. Então, o que vocês me derem, eu vos entregarei. Você está vendendo, está trocando Jesus por qualquer coisa. Já é assim. O dia que você estiver trocando Jesus por qualquer coisa, ele vem. E entra. E o final foi o suicídio de Judas lá. Meu Deus. O final é morte. Diabo é covarde. Então a gente não pode dar brecha. Prefiro a morte. Deus. Aí tem gente que é atropelado aí, ou acidentou de carro, de moto. E aí, irmão? Tá bem? Tô bem, tô pronto para outra. Todo arrebentado tá dizendo que tá pronto para outra. O que vai acontecer agora? Ele morre. São palavras que a gente tem que tomar cuidado. Essa doença está me matando. A vida é uma miséria. Lá em casa todos estão doidos. Papai ou mamãe está ficando caduco. Vai ficar mesmo. Vai para o inferno. Você quer que a gente ouve mais? Estou falando na boca de crente aí. Eles ficam nervosinhos aí. Jesus, seu desgraçado. E essa negócio, essas frases são demoníacas, são procedentes de demônios. E esses demônios, eles são chamados de infernais, de desgraçados. Tem demônios que são chamados de desgraçados. Eu estudei muito tempo com o Joel, o Enô, né? O Joel, ele tinha, toda terça-feira, ele tinha um culto, na época, quebra de maldição.
E esse culto vinha gente de tudo quanto é lugar, né? Era um culto muito falado. Um dia, ele está dirigindo o culto, apareceu um camarada todo ensanguentado lá no culto, todo arrebentado. Achou que tinha tomado um tiro, facada. Jogaram o camarada na frente do altar. O que está acontecendo? Ninguém sabia explicar. Os dois irmãos que acharam o camarada que levaram lá falaram: não, nós achamos ele aqui na torre, que é alto lá, de uma torre. Achamos ele aqui, ó. Nós trouxemos aqui. O cara todo cheio de sangue, lavado de sangue. Pegaram o pano, começaram a limpar ele, o pastor, todo mundo começou a orar e interceder. Quem está na cara fica ligado, nessa hora. Os porteiros já ficou ligado, achou que era tentativa de homicídio. Aí perguntaram, com muito custo, perguntaram ao camarada que estava pensando: o que aconteceu? E ele fraquinho, um homem aí, rapaz, um homem, não conheço. Ele me deu uma surra de chicote aqui, ó. Hã? Mas como assim? Eu estava vindo para a igreja aqui de vocês, eu ia vir aqui, um homem de capa preta com boné, muito alto. Ele parou na minha frente. Isso não culto, né, irmão? E ele falou: você fica andando aí me chamando, vou aparecer hoje para você, o que você quer comigo? Meu camarada, eu nem te conheço, rapaz. Não, você me chama todo dia. Te conheço ou não? Você me conhece sim, rapaz. Você me chama todo dia. Já que você não me conhece, toma. Deixa ele ser meu morto. Os irmãos levou lá. Pastor, qual é a palavra que você mais fala? Desgraça. Meu Deus. Quem apareceu para ele? Lá. Meu Deus. Isso aí não foi na história não, irmão. E olha lá você foi. O pessoal começou a orar para Deus dar o livramento. Então tem demônios que trabalham em cima daquilo que nós estamos andando falando. Que a nossa língua seja a bênção de Deus para os nossos lares. Está ruim? Você vai falar que está ruim? Seja que nem isso na vida, mas tudo bem. Glória a Deus. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que melhora a situação. Eu creio. Glória a Deus. Deus que a gente serve, ele provoca melhoras. Você quer pessoas que ficam falando, as pessoas que falam: eu sou burro, eu nasci para puxar carroça. Tem gente que fala isso. Tem gente que eu sou burro, irmão Lindomar. Não entra na minha mente esse negócio. Você dá um de grego aí. Aí você tem que trabalhar, meu irmão. Ninguém nasceu sabendo, não, irmão. Oh, aleluia, Deus. Todo mundo nasce pequeno para crescer, né? Se nascer grande para diminuir, tem problema. Deus, é verdade. É monstro, né? Então nós temos que tomar cuidado. Por causa das palavras de Noé, esse menino aqui sofreu muito. Pensou seus filhos, vai dormir. Coloca a mão na cabeça dos seus filhos e vai repreendendo. Glória a Deus. Você não sabe o que professores andaram falando? Nossos filhos é uma benção mesmo. É, né, mano? Nossos filhos. Pastor Não também. é, filho de crente é uma benção, irmão. Você fica aqui, parece que você não está podendo ele sair. Fica aqui, ele já corre para tudo quanto é lá, mas não fica aqui. Você não sabe o que as pessoas andam falando dele? Esses obreiros carnal, que às vezes, né, se eu ver, tem obreiro, meu irmão. Eu era numa igreja com obreiro já. Vou dar um murro nesse menino, vai. Já vi também já, né? Você vai arrumar problema com o pai da criança, cara. O obreiro não está preparado, meu irmão. O obreiro, eu já vi o obreiro dando cascudão, menino. Pastor, falando nisso, é muito importante, né? Eu conheço um pastor, vou até lembrar mas não vou mencionar o nome. E ele é pastor, né? Ele prega muito, passou muitos anos pelo Senhor, e ele tem um menino que é autista, né? E ele foi pregar em uma igreja aí, ele não mencionou qual é a igreja, mas ele postou lá o desabafo no status, no WhatsApp,
E daí, a partir desse momento que aconteceu isso, foi uma brecha que o inimigo jogou ele lá no mundão mesmo. Porque o menino não para quieto, porque é autismo, né? Ele só para quieto com o celular, mas é um autismo severo, que não fala mesmo, não verbal, muito difícil. E ele foi pregar nessa igreja desconhecida aí, e parece que o irmão no final chamou, mandou levar o menino na frente, falou que o menino estava com Satanás, estava com incorporação de Satanás. Só que o menino tem problema, ele tem autismo, tem tudo. Então ele postou já rápido, a partir dele não ia mais pregar, por conta dessa situação que ele passou dentro da igreja, que o irmão fez isso. E depois passou meses, ele foi pro mundão mesmo, pastor. E ele postou lá muito entristecido com a situação que aconteceu com o pastor, que o menino dele estava com Satanás, estava incorporado, né? Porque o menino é autista, ele não para. E aconteceu a situação dentro do tempo mesmo. E depois disso tem um obreiro carnal, um obreiro que não... Agora, se você tiver um filho que tem um... Eu tenho minha filha do meio que ela tem TDAH, mas ela é agitada mesmo. Ela quer que você arranque aquela onda e dá pra ela, se você não pegar, ela quer, eu vou pegar. Eu tenho que pegar aquela não. Aí você tem que explicar, parar. Você vai pregar, você explica, irmão. Eu tenho essa filha minha que tá vendo ela andando aqui, ela é assim, mas daqui a pouco a filha, aí a filha sentada ali. Mas sente Deus, eu vou orar esse dia, não vai lá, começou a chorar. Sentiu Deus. Oi, Tony. Eu estou sentindo um negócio bom assim, um negócio. Não sabe explicar, né? Meu Deus. Eu estou com vontade de chorar. Eu estou com vontade de chorar, não consigo parar de chorar. É Deus. Então essas coisas assim, irmão, a gente tem que ter discernimento. Discernimento. E filho dos outros, lógico, a igreja, ela vai orientar. A educação vem de casa, né? Mas filho dos outros, você chega lá. Pegar. Agora, tem pais também, irmão, pelo amor de Deus, que às vezes deixa a desejar. O menino tá virando de cabeça para baixo. Meu Deus. Acha engraçado. Não chega junto, ó, para. Dá um susto. Eu já dali no carrinho, tô uma varinha de goiaba. Eu já dou um susto. Vamos ali. Se fazer bagunça, a vara vai cantar. Escolhe até o hino para ela, eu vou escolher o hino para ela cantar. Então essas coisas nós temos que tomar cuidado. Agora eu estou falando de palavra de maldição. Vigia o que nós falemos. Vamos vigiar aquilo que a gente fala dentro de casa, tá? Para os nossos filhos. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Agora, maldição emocional e traumática. Essas coisas vão se estendendo. Exemplos. Consciência acusatória face a algum tipo de roubo ou prática de coisas erradas. Coisas escondidas, tais como sexo ilícito, traição, aborto, o peso no nome, né? Palavras assustadoras e imortais, ouvida do pai ou da mãe, ainda que na infância, a pessoa traz um trauma. Problema, irmão, Deus perdoa pecado, tá? Qualquer tipo de pecado, Deus perdoa. Vai vir as consequências, mas o problema é esse aqui, ó. É a consciência acusatória. Tá? Deus perdoa pecado, é lógico. Se Deus não perdoar o pecado, nós estava lascado. Deus perdoa o pecado. Agora tem gente que auto se martiriza. Será que Deus me perdoa? Será que eu vou para o céu? Tem um demônio que ele trabalha em cima disso também, tá? Agora tem palavras que as crianças, pessoas ouvem na infância que se levam aqui, ó. Tem um exemplo aqui. Palavras assustadoras e mortais ouvidas do pai ou da mãe ainda na infância. Jacó permaneceu 20 anos com as palavras do seu irmão Esaú enfiadas em sua cabeça. 20 anos, quando ele sai fugitivo, o Esaú falou: vou te matar. Espírito Santo, a verdade. Dia que eu te encontrar, eu te mato, rapaz. Ele ficou com esse trauma na cabeça. Ficou com esse trauma. Tanto que quando ele está voltando, que ele manda mensageiro, o mensageiro volta, ó, e o Esaú está vindo aí. Porque ele tinha que passar no território do irmão dele. Ó, o Esaú está vindo aí, só que está vindo sozinho não. Está vindo mais 400 com ele. Ih, rapaz. Isso aí mexeu com Jacó. Jacó
Divide a sua família em bando, está escrito. Vai para lá, vai para cá. Essa passagem já chama. E eu vou ficar sozinho, irmão. Não é sozinho. Você estuda a história de Jacó, no capítulo 28, ele não está orando, não. É um negócio de Jacó condicionado. É uma troca de Jacó. Ó, se o senhor for comigo, me dá pão, me dá água, roupa, vestir, eu vou voltar aqui. Aí é esperto, não? É, o cara é esperto. É, você vê que é esse mesmo aí. Mas aonde Jacó aparece orando de verdade, é no capítulo 32, depois de 20 anos que ele ora de verdade. E olha que Deus abençoou aquele cara, porque na verdade a bênção de Abraão e de Isaac sabe sobre ele. Meu Deus, é verdade. Aquela bênção que Isaac libera para ele, está valendo, só que não era um negócio de oração, não. A Rebeca, ela é tipo da igreja, é só no capítulo 24, eu vou pregar isso. É só no capítulo 24, porque a Rebeca ali mesmo, ela foi. O que ela fez com esse menino? O Jacó. Há um trauma nele. Há um trauma nele. 20 anos depois, ó, Isaú está vindo aí, está vindo 400 ouvidos. Vai para lá, vai para cá. E ficou ele só. Olha. Foi o dia que ele orou. Porque tem um dia na nossa vida que a gente vai. Tem dia que a mamãe está orando, o pastor ora. Agora tem um dia que você vai orar. Aleluia! Tem um dia que você vai ter que orar, porque o que você vai enfrentar se você não É ora, verdade. Meu Deus! não vai adiantar papai orar, não. Tem um dia na nossa vida, irmão, que é o dia do encontro. Aleluia! Se eu não encontrar com Deus primeiro, eu estou lascado, porque eu vou encontrar. E Jacó na mente dele é o seguinte: vou morrer. Meu Deus! Meu irmão vai me matar, ele prometeu isso há 20 anos. Fica sozinho. Aparece um varão. Gênesis capítulo 32. Sabe quem falou que é anjo? Oséias lá na frente. Mas o texto não diz que é anjo, diz que é um varão. E Jacó lutava com um varão. Por quê? Porque na mentalidade de Jacó é isso. Olha, 400 homens que estão vindo ali, eu não vou dar conta de todos, mas um eu corto, eu quebro ele de pau. Não é, achou que era. Começou a lutar, a noite toda lutando. E ninguém vencia. É um lugar escuro, não tem energia elétrica, é um lugar que não dá para ver o rosto. Só que a alva, o dia da manhã cedo, Jacó percebeu que aquele ser era diferente. Aquele varão era diferente. Então Jacó ele baixou a guarda, quando ele baixou a guarda, ele tomou espadada. E você vê que a luta é brincadeira, ele tomou espadada, pô. Ele tomou espadada mesmo na coxa. Né? Um pouco mais assim na coxa. Ele está lutando para valer, ele está querendo arrebentar o mas não consegue. Quando ele baixou a guarda, que ele olhou que viu que não é um varão. Oi, agora. Né, que era o próprio Deus. Quando ele olha assim que a alva amanhecendo, ele olhou bem e viu que não era o varão que ele achava que era, ele tomou uma espadada. Só que ele toma uma espadada muito perto, ele segura a garra. Está ferido, mas está agarrado com a cabeça. E ele começou a gritar que nem doido: me abençoa! Me abençoa! E o varão dizia: me solta, Jacó! A alma já está vindo. Porque não te largarei se não me abençoares. Glória a Deus. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Não te chamará mais Jacó. Deus não está mudando. Deus está mudando o passado dele, o presente está mudando tudo. É uma promessa, tá? Não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Acabou será. Só que Jacó está ferido, está sangrando. Só que Jacó, ele recebeu uma marca que ficou eternizada. Aquela marca. Vai morrer com essa marca. Só que ele olha para o lugar que ele estava, que era Val, né? Vale. Val de Jaboque. Ele muda o nome do lugar. Peniel. Porque eu vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Porque toda vez que você tem um encontro com Deus, o ambiente que você vive é mudar também, tá? Aleluia! Toda vez que você tem um encontro legítimo com Deus, aonde você vive, muda o ambiente.
Aí Jacó, ele sai dali, na expectativa, meu irmão está vindo ao meu encontro, mas agora Deus já mudou Olha ele. aí, papai. Esaú e ele, alguém que vai brigar, vai ter briga. Que briga o quê? A Bíblia diz que os dois se abraçaram, berraram, choraram, pediram perdão ao outro, Glória a Deus. porque esse trauma foi quebrado. Meu Deus. Existe coisa, meu amigo, só Deus. Meu Deus, cara. Só Deus tira da nossa vida. Não, lê isso aí. Tem traumas na nossa vida que só um encontro com Deus tira. Só que tem um negócio com ele, Deus. Tira. Tá? Aleluia. Com 20 anos, Oh, Deus. Deus resolveu. Deus resolveu o problema de 20 anos, irmão. Meu Deus. Aleluia. Não tem problema impossível que Deus não resolva. Deus é Deus. Estou com um negócio aí das antigas. Busca, Jacó não tinha orado, ele orou aqui, ó. É uma lição para nós. O problema é antigo, ora mais. Aí bora Glória a mais. Deus. Bora mais. Irmão, tem coisa que parece pequeno, mas para você que ora, parece pequeno. Mas o pessoal aqui da família, ai meu Deus, eu vou orar, vou orar. Deus muda tudo. Espírito Santo de Deus, aleluia. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Glória a Deus. Tem traumas no passado que só Deus pode Oh, arranjar. Espírito Santo de Deus. Vai atrás de fofoqueiro não que dá beota. Vou falar pro fulano meu negócio. É por isso que tem um monte de gente que tá. Pula da terceira com um irmão que estudava teologia com nós, rapaz. Não sei o que São Deus. as fontes erradas. Vai lá e se matou. Vai resolver. O problema vai continuar. Vale pro cara orar sozinho, mano. Vai de monte, o cara não vai. É dentro de casa. Agora vamos ver isso aqui, irmãos. Ó, isso aqui, ó, parece que é antigo, mas isso aqui nós convivemos. Só muda. Os demônios não envelhecem não, tá, irmão? A gente tem que explicar isso aqui. Porque tem gente que acha que o demônio de 2000 anos atrás está caduquinho. Só demônio não envelhece não. Eles são seres espirituais. E tem uma coisa. Eles trabalhavam na época medieval como na época medieval. Na época patriarcal como na época patriarcal. Só que os demônios eles vão se modernizando de acordo com a sociedade da época. O demônio se moderniza. Ele sabe qual é o pecado atuante, ele sabe quando vai entrar. Nas antigas, isso aqui não dá, não. Hoje já dá. Hoje eu usei eu vou trabalhar com essa ferramenta aqui, ó, para segurar a crente. Hoje é uma vergonha, meu irmão. É uma vergonha. Eu prego aí para todo lado. Aquelas igrejas, né, tradicionais, que viviam lotadas, eu preguei uma outra igreja, você conta no dedo quantos crentes tem. Porque o pessoal, né? Então quando eu falo de Moloque aqui, o mesmo demônio que atuava lá, estou aqui. Esse Moloque aqui é demônio que destrói as crianças, tá? A divindade dos cananeus. Moloque, divindade dos amonitas, do hebraico. Olha o hebraico aqui, ó. Moleque. Ô moleque, vai lá comprar um negócio pra mim. Esse moleque brinca demais. Não sabe o que você está liberando. Tem esses. Já vi no púlpito, pastor. Esse moleque aí, rapaz. Moleque. Se você estudar a origem da palavra moleque, você fica assustado. Do hebraico, moleque é diabo mãe. Um ídolo de natureza feminina, deusa mãe. Então quando você está chamando o menino de moleque, você já fala diabo. Diabo. E ninguém fala moleque para menina. Fala sempre para menino. Você está liberando uma palavra de homossexualismo para essa criança também. Sabia disso? Diabo mãe. Parece que é bobeira, irmão, mas esses demônios que atuavam lá, estou aqui. Estou entregando meus filhos para Moloque, quando eu não conheço. Essa palavra. Isso é certo, irmão. A gente tem que até ligar para ensinar isso aqui, ó. Sacerdotes diante de Moloque.
Isso aqui, ó, é a estátua de Moloque, cabeça de boi, um corpo humano. Na altura do ventre dessa estátua aqui, havia um forno, que pegando fogo aqui, ó. Colocava a criança aqui, a criança era assado vivo. Sabe quem cometeu essa atrocidade na época? Rapaz, o pai do camarada era Ezequias, rapaz. Um rei legítimo, servo de Deus. Veio Manassés, o seu filho, e entrega os seus filhos a Moloque. Ai, Deus. Só que eu estou falando de maldições seculares. Aonde o Moloque atua hoje. E aí tem que tomar muito cuidado. Ah, meus filhos só fica de boa se eu deixar o celularzinho com eles. Só que por trás daquela mensagem ali, tem uma mensagem subliminar que está ligada ao demônio Moloque. Você está entregando seu filho para morrer no incinerador. Ah, não tem nada a ver não, vou comprar ovo da Páscoa. Vou colocar meus filhos para comer esse negócio aí. Está entregando seu filho a Moloque. Passou agora quase o Damião, o dia das crianças. Quase o Damião, bala para tudo quanto é lado. Eu já deixei minhas filhas assustadas. Nossa, no meio disso aí, pode aparecer um negócio estranho em vocês aí. Eu não quero isso não. Expressões malditas. Danado. Você já ouviu alguém falar isso aí? Da hora. Esse menino é danado. Palavra latina, danatus. O que significa? Infernal. Que serve para o inferno. Perverso, maligno, rapaz. Esse menino é danado. Danadinho, infernal. São palavras que às vezes ele não sabe o que está falando. Pertence ao inferno. E essa sociedade que nós vivemos convive com essas frases. De púlpito, de igreja. Esse irmão aqui é bacana. Você já ouviu isso? Fala, irmão bacana. Esse camarada é bacana. Onde tiver a palavra bacana, vem desse Deus aqui, ó. Ba, divindade do vinho. Ou seja, esse Deus aqui é adorado. Tinha que ter embriaguez, vício de alcoolismo, tinha que ter prostituição e muita orgia sexual. Essa palavra aqui, há um demônio que trabalha em cima desse negócio aqui. Bacos, aquele que faz baco, aquele que faz bacana. Indivíduo que faz orgia, está chamando o camarada de prostituto. Aqui como é que é? Resto do templo de Baco na cidade. Por incrível que pareça, esse camarada era. O culto a Diana era também. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, porque há contenda. Mas ele encheu do Espírito Santo. Porque o culto da embriaguez é o culto da orgia sexual. Porque os crentes se embriagavam, porque era o costume de época. Eles enchiam o talo e dizer que está emotivos, mas ali é para cometer vários tipos de relação sexual ilícita. E era adorando essa divindade. Que essa divindade aqui é um demônio. Estava escondido ali, ó. Já chega a pouco. É o demônio do vício. Mas encheu-vos do Espírito, que não tem como. Filho de Belial. Fui pregar na igreja e o pastor virou para o filho dele e falou: seu filho de Belial. Eu falei: você sabe o que é essa palavra? Ele: eu sei. Eu falei: pastor, cuidado, esse negócio não do seu filho não. Aqui no meio tem uma parte que ele até pregou aqui. E ele dá esses nomes aí para algumas pessoas. Fala assim: aquilo é uma cabe, rapaz.
Porque lá é filho de Belial, é um varão que prega até muito ele. Só que ele usa Olha, as palavras aí. Filho de Belial é o filho do Satanás. Ele usa essas palavras para poder estar atacando as pessoas daí. Tipo assim, se ele for falar mal de alguém, ele fala isso aí. Vamos dizer que tá xingando. É isso, é. O homem Belial. Belial, provérbio, né? Acena com os olhos, isso é fala. Isso fala de comunicação, com os pés e faz sinais com os dedos. Que gesto. Blial, indivíduo inútil, aquele que é diabólico e ordinário. Uma pessoa diabólica é uma pessoa, meu irmão, diábolo, caluniador, fofoqueiro, que fala mal dos outros. Se você estudar o grego, a palavra caluniador não aparece diabolos. Então todas as vezes que alguém fala mal dos outros, Deus não vê ele como uma pessoa, vê como um demônio. Meu Deus, isso é sério. Ué. Calúnia é terrível mesmo. O último grande projeto do reino das trevas. Holocausto em massa dos 4 maiores segmentos da sociedade brasileira. Já tem frio tanto, você não vê mensagem subliminar. Porque eu estou falando para os irmãos que os demônios eles se mordem de acordo com a sociedade. Aí tem que vigiar. Já reparou que em cada época há um sistema para chamar a atenção do ser humano? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Para quê? Para robotizar a sociedade, monopolizando-a ou manipulando cada setor humano para roubar, matar e destruir vontades, anseios, sentimentos principais. Então, esse holocausto de Satanás, nós temos que entender. Tem pessoas que não têm mais vontade nem desejo das coisas de Deus. Tem pessoas que não têm mais anseio. Acabei de falar agora que eu estou pregando um monte de... Você vê que as igrejas estão cada dia mais vazias. E na minha concepção, eu penso que após a pandemia era para ser mais crente, irmão. Mas os crentes estão tudo desviados. Aquele negócio de ficar em casa, os crentes ficou e não voltaram mais. Por quê? Porque é um sistema montado para isso, que é Satã. Meu Deus. Para aqui agora, por quê? Porque Satanás tem pressa em destruir, num curto espaço de tempo, crianças, adolescentes. Você vê que tem crianças que estão perdendo a sua fase de crianças. Aquela fase de inocência. Criança, meu irmão, tem que brincar. Agora, esse aparelho celular, cadê criança brincando? Sabe mexer em tudo no celular. Mas às vezes a criança não tem uma percepção da realidade. Porque esse mundo virtual que nós estamos vivendo, a criança está perdendo a sua inocência por causa dessas mensagens subliminares que passa ali dentro, que é do interesse diabo. Olha esses desenhos que eles colocaram aí na Netflix agora, desenhos. Todos esses desenhos têm uma mensagem de homossexualismo. Homem beijando homem, mulher beijando mulher. Aí, nós que somos pais, se nós não tivermos a Bíblia aberta para ensinar a palavra de Deus dentro dos nossos lares, aonde que vai terminar essas crianças, meu irmão? Se a gente não tiver Bíblia suficiente para ensinar nossos filhos, quem vai ensinar é a Netflix. Quem vai ensinar é o Google. Oh, Deus. É o YouTube. E ensina o que de Bíblia? Nada. Então por isso que eu comecei a criar historinhas para criança, né? E quarta-feira que eu estou mais de folga, senta aqui para a gente entender esse negócio aqui. Glória a Deus. Criei uma história sobre a Vesta, né? Todo mundo fala da capinha vermelha lá, como é que é? A Chapeuzinho vermelho. Aí eu criei sobre a Chapeuzinho branca. Rumo à cidade celestial. Glória.
Tem que mudar de capa, né? Para entrar na cidade Se celestial. tivesse, sempre vem. Não, isso é para as crianças, né? Palestra. Tem só um menino lá em casa, mano. Aí o pessoal fala de 3 porquinhos. Aí eu coloquei 6 porquinhos, que é o número do homem. Quem se mistura com os porcos fica parecido, né? O lobo mau, eu explico lá. O lobo do olho vermelho que quer me atrapalhar a chegar na cidade celestial. Então, historinhas. A historinha da vovó Loide e da mãe Eunice. Historinha, depois eu conto isso para os irmãos. Tem que contar essa historinha para as crianças. Na linguagem delas, irmão. Não é pregar, não. E é difícil, né? Mas você entra na mente das crianças, já era. Então o Satanás ele tem pressa. Quando a gente está perdendo tempo com o governo, já tem pressa. Crianças destruindo cultos para crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, anciões, dentro do planeta Terra. O diabo não tem só raiva de crente, o diabo tem raiva da humanidade, irmão. A humanidade é católica, tudo é. Que povo? Qual é a célula mágica da sociedade? Família. Então o diabo. Porque é a família que libera indivíduo para a sociedade. É a família que libera indivíduo para o templo, para a igreja. Se a família estiver ruim, a sociedade é ruim. E uma vez que a sociedade é ruim, a igreja é ruim, a nação. Então o resultado da nação corrupta é a família, meu irmão. Porque tudo começa na família. Tudo começa na família. Sede sóbrios. A palavra sóbrio é isso aqui, ó. Em grego, ó. Significa, seja prudente, cauteloso, avisado, prevenido, aconselhado, precavido, preparado, informado, moderado em todos os apetites, ou seja, sede sóbrio, fica prudente, mano. Não tem a prudência da serpente? Fique atento. Está entrando aí. Porque o diabo ele não entra com. Tem até aquela história do sapatinho de algodão. Tem historinha de criança, o sapatinho de algodão, que Joel viu a lagarta. O sapatinho de algodão é aquela lagarta de Joel. Começa comendo pelas beiradas. Come um pedacinho hoje. Ninguém sente. Viu aquele irmão que é de muito glória a Deus? Já arrumou. Levanta a mão mais. Ele já não quer dar glória a Deus. Os irmãos que acostumar a sentar na frente, a lagartinha come, ele vai pro meio. Vai comendo mais um pedacinho. Quando pensar que o irmão está na porta, nem na igreja ele entra. Sempre tem uma turminha do lado de fora, lá, o pessoal tripulado do lado de fora. Fica ali, aí ele vai fazer parte dessa turminha. A turminha do cachorro quente. Nem terminou o culto. Aí os irmãos colocam a cantina lá, os irmãos já estão comendo. Espera terminar o culto, irmão. É a lagartinha. Então, nós temos que ser prudentes, irmão. Atento, o que está entrando aqui? Para ir embora para casa é difícil sair daquele na igreja, né? Uma vez que eu pensei, domingo, sábado, eu quero ir direto aqui dentro do óculos, quero ir para casa, não. A pessoa que antes da cabeça apostólica já está em casa já há muito tempo. Mano, a pessoa que não vai da igreja não, a pessoa que vem para cá fica doidinho e vai embora. Vocês estão vendo isso aqui? Demais, mano. Isso aí é. Meu Deus. Fique atento, a gente tem que ficar ligado. O que está entrando na minha casa? Preste atenção nos seus filhos. Gaste tempo a ensinar a Bíblia. Né? A Bíblia manda ensinar. A Bíblia manda a gente ensinar a criança. Deuteronômio fala. A sentar, andando, deitar. Todo jeito ele tem que ensinar. Incute nele a palavra de Deus. Coloca nele a palavra da verdade. Porque o dia que vier mentira, ele tem um escudo. Ó.
que um menino, pai, ó, o homem veio de Deus, explicava a Bíblia todo dia, aí chegou numa aula de biologia, professor, o homem veio do macaco. Aí a criança refutou, não. Como veio do macaco? O professor, por causa disso, disse, então era para os macacos desenvolver, ser tudo homem, velho. Porque se o homem veio do macaco foi desenvolvendo, é para os macacos já virar todo mundo, mas não tem macaco ainda. Era para ser mais inteligente. Era para todo. Não existia macaco. Se o homem veio do macaco e foi desenvolvendo, não era para existir mais macaco, velho. Aí o professor, o homem veio de Deus, veio do barro. A Bíblia fala como veio do barro. O professor gostou, mas refutou. Porque ele estava cheio da verdade de Deus, da palavra de Deus. Tá? Por que o ateísmo está atingindo os filhos de pastores? Porque os pastores dizem é muito bom no templo, ensina, prega no templo, mas na casa deles não tem um culto doméstico. E nós nos perdemos muito nisso aqui, tá, irmão? Geral, no culto geral, nós se perdemos muito. Nós somos mestres para ensinar os outros, mas dentro da nossa casa. Oh, Deus! É verdade, cara. Nós não gastamos uma hora, meia hora para sentar e ensinar. E o ateísmo entra. Estou falando de coisas que. Espírito da verdade. Então, quando Paulo seja sóbrio, seja cauteloso, seja prevenido. O que é? Antes das coisas acontecerem, já seja. O que é isso? Atalaia. O atalaia é o seguinte: antes das coisas acontecerem, ele avisava. É aquele que tem visão por antecipação, que é o profeta. Antes de acontecer, eu já aviso. Agora tem gente que só avisa quando já acontece. Os pastores lá dos porcos lá. Os pastores de porco chegam atrasado e quando chega, mandou Jesus embora. Eles chegaram atrasados, viram os porcos mortos, foram a Jesus, falaram para Jesus ir embora do território, saíram fofocando. Foi ele, ó. Foi culpa dele. Não contou nem a história do camarada liberto dos porcos. Mandou Jesus, pastores territoriais, que é mandado do território mais do que Jesus. Mas é perigoso. Aí, ó, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, é o texto, né? Anda em redor. É esse movimento. Esse andar aqui, o diabo ele tá em constante movimento. Ele tem uma qualidade que nós não temos, muitos de nós não temos. Pensa mesmo, o diabo vai dar brecha. Aí você não dá. Aí Deus, você está envolvido com Deus, Deus fala com você. Porque Deus ele é justo, ele é fiel. Deus ele vai falar com você, meu filho, tampa essa brecha aqui porque eu te amo. Meu filho, vigia nisso aqui. Porque o problema no pecado, Deus, o pecado nem perde Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. O problema do pecado é nós. Deus sabe que nós se dá mole, nós entramos no pecado e nós que se lasca. É nós. O pecado, quem vai sofrer é nós. E Deus sabe disso. É por isso que Deus diz, fuja do pecado. Abre mão do pecado. O pecado quer te matar. Olha para o pecado e vê o pecado como um leão querendo te devorar. Fuja dele. Oh, Deus! Esse bairro aqui não está em guerra? Não está? Pai, já vai para 2 meses e pouco, irmão. Nunca vi, não, tá? Aí todo mundo sabe onde é o ponto de tiro, né? Onde é que fica o clima mais quente. Quem quer passar por lá? Eu não passo. Você sabe onde é que ali qualquer hora pode ter né? Você vai passar, minha casa é ali, tem que passar ali, eu vou dar a volta. Ali ninguém passa. Assim tem que ser o pecado. O pecado você você tem que olhar para o pecado e dizer, agora quer me matar, eu vou fugir dele. Vou estar mais longe dele. Só que o problema é nós que nós mete pau no pecado e dorme com o pecado. Tá com 2 pés. É. Você está falando mal da cobra e vai estar abraçado à cobra? Que é o pecado é. Então o pecado não dói. Né? E hoje aí matou mais um rei, não. É o menino da É, cobra. papai, eu acho que eu até conheci ele, eu acho, o alemão. Pai do Nelson ali. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão.
bramando como leão, que é para amedrontar. Agora parei um pouco, mas eu precisava muito desses negócios de savana, na África, né? Esses vídeos aí de caça, os animais, né? Quem caça de verdade é as leões. Tem umas estratégias terríveis. Elas que caçam. Você não vê leão caçando. Agora, quando é uma presa maior, o leão vem junto para derrubar. Quando é elefante, esse negócio que as leoas não vai dar conta, aí os leões aparecem, eles têm força. Mas leão não ataca, não. Agora o leão ele faz uma coisa para colocar na rota das leoas. Ele dá um rugido, que é o bramido dele. E o rugido do leão, meus irmãos, pode ser ouvido a 8 km de distância. Tá? 8 km de distância. Quando ele dá aquele urro dele, e ele é estrategista, o leão. Ele procura um lugar mais alto para ter eco na mata. Quando ele dá aquele brado dele, que entra dentro da mata, os animais de pequeno porte, tipo assim, esses raposa, esses cachorros de mato, quando ouve o rugido do leão, pega a cauda dele, o rabo dele, se coloca entre as pernas e urina de medo. Porque o rugido do leão é para amedrontar. Para os animais ficar desorientados, não saber para onde correr. Por isso que ele procura um lugar alto, aí gera eco. Aí os animais ficam desorientados, não sabem para onde vai. Porque está achando que o leão está rugindo de lá, está rugindo de cá, porque gera eco, então ele fica desorientado. Então esse bramado do leão aqui, na visão de Pedro, é para me desorientar. Mas se eu estiver no centro da vontade de Deus, quero ver o rugir de leão me deixar. Aleluia a Deus. Meu Deus. Que o maior é o leão da truquinho da fé conosco. Esses dentes aqui, os caninos desses leões aí, é 10 centímetros aí. Atravessa. O pastor que é magrinho. Vai descansar. Atravessa. Tá no óleo da vacunação. Pegar aqui, ó, 10 centímetros, irmão, de dentro. Aqui, ó. Os caninos. Atravessa. Tem gente que prega sobre Daniel na cova do leão. Fica pregando, soçando, né? Daniel, né, irmão? O cara na cova do leão. Dramatiza, irmão. É leão, não é gatinho, não. Você acha que ele é um homem de Deus? É leão. Ele caiu na morte, rapaz. O leão. Olha os dentes do bicho. Ficava de 8 a 10 dias sem comer. O leão, se ele ficar um dia sem comer carne, por dia tem que comer, no mínimo aí, 7 quilos, 5 quilos de carne. O leão macho 7, as fêmeas 5. 10, 8, 10 dias de carne. Em pleno jejum, qualquer sombra ele já acha, lagartixa vira comida para ele. Agora, no caso de Daniel, eles não viu carne, ele viu fogo. O leão quer carne, quer fogo, jogou fogo, aí ele quer saber de fogo nada. Meu Deus. Marcos capítulo 5, versículo 9. É mistério. Isso aqui eu estou falando para os irmãos aqui, que a gente tem que ficar atento. Porque tem demônios que atuam em cima daquilo que a gente fala para fazer valer a palavra de maldição. A gente não vê. E até é bom que a gente não vê, porque tem irmão que é assustado pela sombra dele. Tem uma época que eu estava orando muito, jejuando mesmo, aí os meninos que iam comigo, já ficavam igual. Não via nem nada. Se vocês veem o que eu vejo, eu nem falo, não. Que eu ando vendo aí vocês. Uma vez cheguei do monte 3 horas da manhã, quando eu pisei o pé na cozinha, começou a cair panela. Não tinha vento, não tinha nada, mas cair mesmo. Bateu assim, meu corpo começou a arrepiar. Falei, eu vou correr para onde? Estou entrando. Ninguém ouviu, minha mãe. A gente já está ligado, estou ouvindo um monte. Falei, Satanás, você está querendo me colocar medo, né? Já vi coisa assim, já vi demônio aqui vindo na minha direção. Só que com Jesus no barco, você fica arrepiado,
dá aquela sensação de medo, mas você vai para. Por isso que é com a Bíblia. Jesus está comigo. Você não está em pecado, está aprontando. Se tiver em pecado, você. Teve um amigo meu, muitos anos atrás, mas era jovem. A lajinha ali, fechou agora. Fechou. A lajinha, para quem vinha de Laranjeiras Velhas, tinha um caminho, fechou também, tinha um caminho que subia. Antigamente, essa parte da BR ali, era tudo mata, pedra, não tinha como correr. E esse amigo meu, ele era da igreja, só que ele deu uma desviadinha, roubou uma bicicleta e voltou para Jesus, sem falar nada para ninguém. Falou, vou lá na lajinha pedir perdão a Deus na pedra do pulseiro. Olha a doideira do camarada. Por quê? Eu vou contar isso para os irmãos. Porque eu vi ele estava todo arranhado, quebrado, cara arranhada, costa arranhada. Aí eu falei, o que aconteceu, Marão? Ele, não falar não, mano. Aí o menino falou, não, fala, rapaz. Fala para ele o que aconteceu. O irmão não vai ligar, rindo assim. Ele não vai acreditar, não. Eu falei, fala, Marão. Aí, rapaz, aí eu roubei a bicicleta, fui lá pedir perdão a Deus lá na laje. Se ele quer jogar, porque tem o pessoal que apronta, acha que pede por vocês, vai pagar o pecado dele. Vai lá para a boca do leão. Lá no meio do mato, você vai pedir perdão a Deus perto do seu quarto. No meio de mato, onde pode aparecer bicho, demônio, tudo. E ele está lá de noite, hein? De noite. Aí olhou, Senhor, perdão. Só que ele não está falando com sinceridade. Quando ele abriu o olho, ele sentiu uma presença visível, tá? Ele falando. Aí ele olhou, irmão, você está me atrapalhando no orar aqui. Aí ele ficou, ó. Aí diz ele que olhou, foi olhando assim. O cacaro no chão, né? De noite só hora o cacaro no chão. Hein? Quando ele levantou assim, ô irmão, quando ele olhou, ele viu só a cara da caveira. Dizendo que era um homem alto, com a cara de caveira, com a capa preta. Dizendo que quando olhou, o homem foi estender a mão para ele assim. Homem não, demônio. Dizendo que em vez de voltar pelo caminho que ele veio, ele saiu rolando pelas pedras lá. Ai! Dizendo que atravessou a BR sem ver, chegou de Itaquara, todo arranhado, parecia que tinha sido atropelado. Ele saiu rolando de cara nas pedras, estava todo arranhado. E quando varão, foi o diabo, rapaz. O diabo. Falei, você também é doido, rapaz. Varão. Eu devolvi a bicicleta. Pedi o pastor. Porque tem gente que acha que essas coisas não existem, né? Demônio não existe. De que Deus permite você ver ao vivo a coisa. Se não tiver comido com Deus, você corre, fica desorientado. Agora, se você tiver comido com Deus, você fica de boa. Hoje o diabo não manifesta muito assim, você não vê não. Mas costuma você fazer isso aos domingos. Domingo é o dia que quase ninguém quer jejuar. É o dia de descanso, faça isso no domingo. Pegar o dia todo para jejuar. Só vou entregar o jejum depois do culto. Meu Deus. Vem para o culto de jejum. Costuma orar para você ver como é que você vai ver uns irmãozinhos. Esses irmãos aí, bambear aí para você ver. Você costuma ver o rosto de gente transfigurar na sua frente. Quando você ora muito, estou falando sério. Quando você ora muito e jejua muito, você consegue ver o mundo espiritual de olho aberto. O pastor Joel, ele falava isso aí que o senhor está falando mesmo aí, que ele, se ele entrasse dentro de onde às vezes ele via as pessoas assim. Mas aí é muito tempo de consagração. É isso aí que o senhor está falando, fala isso mesmo aí. De vigilância também. Se você fazer um propósito prolongado de consagração, você vê essas coisas aí do mundo espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos na esfera física humana. O mundo físico humano inibe muita coisa do mundo espiritual. Mas existe um mundo espiritual paralelo a esse mundo físico. Eu não estou falando para os irmãos que nós não estamos vendo, mas tem demônios aí fora. Se Deus abrir essa visão, tem gente que fica assustado. Tem gente que, não vou orar com você porque eu não estou preparado para ver essas coisas.
manifestação sobrenatural que eu tenho medo, irmão. Tem. Nós éramos jovens, os irmãos da Deus Amor fizeram um convite para os jovens. Nós orávamos muito, mas não tinha experiência de monte assim, não. De ir para monte ficar lá. Aí os irmãos, vamos levar esse jovem tudo para o monte. Só sei que nós pegamos um carro, passamos serra, descemos lá de São Marcos, lá, fomos para o monte lá. Quando nós chegamos na porteira, assim, que atravessar uma porteira, para subir um matagal, aí o irmão falou, um monte de jovem, se tiver alguém em pecado aqui, pode confessar aqui agora. Antigamente já sabia, Ninguém conhecia a Bíblia. Aí um olhava para o outro assim, aí eu só sei que eu falei, eu não devo nada, eu não vou confessar nada, eu não tenho pecado, irmão. Eu posso ter pecado, mas esse aqui está falando tem não, o outro também não tem não. Um monte de jovem. Alguns já ficaram meio preocupados, aí o pastor para amedrontar falou assim, os irmãos lá, alguns mais velhos, porque se vocês subirem em pecado aqui, costuma Satanás se manifestar em boi. Quando eu olhei assim, só tinha boi lá para frente, eu falei, estou lascado. O que? Nós estamos entrando numa fazenda que tinha boi de tudo quanto é cor. Eu fui a cabeça de boi, eu falei, ei, Jesus. Até que não está em pecado, fica com medo. Falei, igual desse é o diabo. Eu já ficava. Só olhar pro boi, você já fica com medo. Aí eu não sou, vou esperar os irmãozinhos. Aí entrou o medo. Os irmãos amedrontaram, para completar, chega para orar no lugar, ajoelhei debaixo de um formigueiro, em cima do formigueiro. Só olhei aquelas formigas cabeçudas. Estrala. Ajoelhei, estou vendo um monte de coisa. Falei, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Só orava assim, está repreendido, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Aí eu olhava assim para ver se via boi. Eu achava que era só eu, tinha os outros jovens. Sangue de Jesus tem poder. Oi, irmão da mão, vou ficar perto aqui. Sangue de Jesus tem poder, é o boi ali. Medo, os irmãos colocaram medo. Quem ora? Aquele dia foi um dia horrível. O céu ficou de bronze, porque eu olhava para a árvore assim, já via boi, já via tudo. Falei, nunca mais eu vou orar com esses irmãos. Fico colocando medo da gente ser jovem. Orava, mas não tinha experiência com o sobrenatural. Mas seres espirituais, eles existem, irmão. E às vezes são muitos. Aqui, ó. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião. E é possível, tá? Um ser humano só tem uma legião de demônio dele. E uma legião, no nosso cálculo, quando ele está falando isso aqui, é legião romana ou grega, que é na legião romana é de 6 a 9 mil soldados. Na legião grega é de 9 mil a 16 mil soldados. Imagina 16 mil demônios numa pessoa. Coloca a pessoa para subir aqui, não é brincadeira não. A pessoa anda de cabeça para baixo aqui. A pessoa flutua. Isso é normal no mundo espiritual. Já pensou você for para uma casa onde tem uma legião e você não tiver jejum e oração, Deus desce, Deus opera, não precisa nem jejuar, não precisa não. Mas caça de demônio só serve jejum e oração. Eu não vou orar para Deus, minha oração não é para Deus operar, para Deus fazer nada. Minha oração é para mim ter sensibilidade, para me entender como Deus quer operar. Está entendendo? Eu tenho, porque tem gente que também coloca tudo com mais. Eu estou orando muito, Deus vai operar, e Deus vai, eu não vou fazer nada, porque se eu fazer é a glória dele. A minha oração, o meu jejum não é para Deus operar, é para mim entender como Deus quer operar. Às vezes eu quero que Deus faça isso, mas a vontade de Deus é fazer aquilo. Então quando eu estou orando e jejum, eu não entendo. Deus quer fazer isso, aqui. Você fica mais sensível, irmão. Você não precisa forçar nada. Quando você busca de Deus, vive uma vida buscando a Deus, você tem todos os sentidos da tua vida abre.
Você costuma olhar para o irmão e falar: olha, irmão, canta esse hino aqui. Verdade. O irmão canta e Deus opera. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus fala com você. Não é você que prega, você tem sensibilidade para isso. Agora, quando você está orando, você acha que você é a bola da vez, e tudo quanto é canto que você pisa. Aí já chega a soberba. Aí é problema. Sou pregador mesmo, estudo a Bíblia, tenho mensagem. É forte isso aí. Às vezes Deus grita com você, não é você não. Às vezes o alimento está com o garotinho ali. Então essas coisas que a gente tem que entender. Por isso que a gente tem que orar e jejuar para a gente ter essa sensibilidade, para entender a proposta de Deus e para vencer esse demônio aqui. Então, meio de destruição satânica em massa, as mensagens ocultas, que as mensagens subliminares. Aquilo que você vê, você repreende, aquilo que você não vê. Por isso que eu tenho que estar envolvido com Deus. Esses irmãos que gostam de novela aí, ó. Essas novelas aí tem mensagem. Ah, mas é a novela lá de Davi e tem mensagem subliminar. Ah, mas é a mensagem de Moisés abrindo o mar vermelho. Eu estava dando aula no lugar, os irmãos vinham com novela pedindo para me duvidar, para me explicar para eles o que eles viam na novela. Eu falei: ah, pai, irmão, aí não. Ah, nós estamos vendo a novela lá. Aí depois que eu comecei a correr, eu falava novela, mas eu sabia que já era novela. Para me explicar, eu falei: isso é drama. Isso é drama, eles vão criar um drama para a pessoa ficar presa. Mas na Bíblia não tem isso. A Bíblia tem um drama, mas não é nesse sentido, né? Isso aí até uma vez eu falei que a minha esposa me sobrou uma passagem lá, eu falei, puxa, minha dona na Bíblia uma vez, ela estava me perguntando isso aí. Eu falei: não, rapaz, isso aqui é um drama, é tipo um filme que eles estão fazendo, mas eles estão achando Eles vão criar um drama para prender quem está assistindo. Filmes. Filme Moisés. Mensagens subliminares em filme. Ocultismo. Macumba disfarçada. Está entrando na sua casa. O diabo não vai entrar. Às vezes você fecha a porta para o testemunho de Jeová. Oh, Deus. Mas a tua casa, as redes, né, a televisão, está aberto, o canal de esgoto entra lá. Heresias entra. E essas crianças curiosas, vai ver isso. Que quando fala, e as mensagens subliminares que não vê, mas entra dentro da mente do subconsciente. Minisséries. Você pode, hoje você baixa aplicativo no celular, você tem tudo se você quiser. Um pastor falou uma vez comigo, e eu entendi, não falou comigo não, falou com os alunos, falou bem assim: tem gente que não abre mão do celular. Usa o celular ao seu favor, irmão. Coloca a Bíblia. Ah, não consigo ler a Bíblia, coloca o Cid Moreira. Falando. Você vai, porque a Bíblia, você lê, talvez você não entende ler, mas você ouvindo, você capta mais. Vou acompanhar todo o Novo Testamento. E é rápido, até mais rápido. O camarada lendo, porque você lê, você só vai ouvindo. Se você ouvir, porque bem-aventurado é o que lê, o que ouve, o que guarda, você ficar ouvindo, daqui a pouco você está cheio de Bíblia na mente. O cara que só ouve Bíblia, ele só vai reproduzir Bíblia. Glória a Deus. Então usa o celular em seu favor. Ah não, tá. Tem uma série nova de Bang Bang, de morto-vivo, de terror, tô doidinho para me ver. Coloca um negócio de Bíblia agora. Música. Tinha uma jovem que era jovem da nossa igreja. Ela usava um fonezinho. Eu tô achando que ela está ouvindo louvor. Uma vez eu puxei sem querer. Eu falei: ouvindo uns pancadão. Eu falei: não. Aí eu não, tira o fone aí para mim. Eu gosto de ouvir isso aqui mesmo. Só que era pancadão mesmo, não é coisa de crente não. Eu falei: pai, isso aí já tem poder. Você vai reproduzir isso tudo. Fica no seu subconsciente. Então tem mensagens subliminares em música, documentários, até coisa escrita ali. Você às vezes está vendo um documentário, e esse documentário
é herege. É um documentário que vai falar de Bíblia, mas pro lado satânico. Mas você tem que tomar cuidado. A maldição da palavra subliminar entra dentro da sua casa. Seu subconsciente fica preso. Subliminar do grego é ipsonitos e posicionitos, que significa aquilo que não aparece de forma explícita, que não atinge o limite da consciência, mas pode ter efeito o nível da subconsciência, fica no subconsciente. Demonstrações de mensagens subliminares em músicas. Tem gente que está louvando a Deus, não para, meu irmão. Para entender o louvor. Tem gente que canta bem assim: eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aí tem uma parte que fala: quebra minha vida e me faça de novo. Você sabe o que é Deus quebrar e fazer de novo? Você sabe o que é Deus quebrar e fazer de novo? Um vaso. É doido, tá, irmão? Tem hino que eu não canto, que eu, pai, esse aqui eu não quero não. Porque há poder nas nossas palavras. Tem hino que você mexe, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe, come a estrutura. Será que se Deus mexer na sua estrutura, você aguenta ficar de pé? O aí passava até na rádio que não era crente, colando na época. Eu ouvi você passar até na Tropical. Porque você está louvando, eu estou falando de hinos aqui. Pode ser. Mas tem músicas seculares aí para ouvir. Que tem, Vou passar aqui rápido aqui os negócios aqui. Ó. Isso aqui é das antigas, tá, irmão? A dançarina Sheila Carvalho. Isso aqui é das antigas. Ela se chamava Sandra. Ganhou o nome Sheila em homenagem ao espírito invocado. Estourou no Brasil. Mas isso aí é forte, você não sabia disso não. Estourou. A Sheila Carvalho estourou no Brasil. Mas por trás, não é só ela não. Tem gente ainda aí que mudou. Às vezes vai no candomblé, vai lá no... Eles são explícitos, irmão. Eles falam, quer dar macumba mesmo. Eles falam tudo. Eles vão lá, o capeta fala, coloca isso, dá certo. Na honra do parto que tinha complicações, na hora do parto tinha complicações, mas terminou bem. Sheila iniciou-se a doutrina aos 10 anos e guarda como momento mais marcante da sua fé que encontrou com seu pai já morto há 5 anos. O pai dela morreu, ela viu o pai dela lá, isso aí. Abracei meu pai, ela dizendo, e em seguida senti um tremor e acordei chorando. Não foi um sonho, foi um reencontro. Sheila Carvalho, cujo pai morreu há 5 anos, olha, 2002, isso aqui, narra experiência vivida quando completou 23 anos. A fonte foi internet aqui, tudo bem. É muito, tá? Todo mundo parava para ver isso aqui. Ela dançando. Domingo, pai, isso aí ficava em casa assim, ó. E na época não era crente, mano. O pau quebrava isso aí mesmo aí. As crianças, todo mundo dançava Aqui, assim. eu vou passar rápido. Teve uma época aí que... Chico Xavier e Roberto Carlos. Esse camarada aqui era um médico, né? Chico Xavier. Esse aí é antigo também, ó. Fábio Júnior gravou a música Chico Xavier. A canção tornou-se tema dos rituais do bruxo aos sábados, por tratar-se do dia em que o médium recebia visitas espirituais. Os orixá. Orixá, para quem não sabe, é capeta, é demônio, cara. Demônio. Cantou tudo colado com ele, né, mano?
Essa daqui é todo mundo já. Essa daí já entrega mesmo. Essa daí é Beth, tudo já é. Incorpora já no trio. Já. Olha a música aqui, ó. Aí. Sorte grande, Isso aí. poeira. A minha sorte grande foi você ter caído do céu. Rapaz, Que aqui é explícito. meu irmão. O torcida do Flamengo, você sabe que tem uma potência grande, né? E numa época eles cantavam isso aí trazia uma dificuldade lá no meio, dentro dos lados. Eles cantavam dentro do Maracanã, né? Subindo assim. Por isso que eu falo futebol também. Não tem nada a ver. Isso é forte, isso aí. Rapaz, eu não entendo esses pastores, os caras pregam, e o Flamengo ganhou, aí não sei, posta lá, Flamengo. Tem um aqui que vai com família e tudo, até se pregou lá na igreja. Irmãos, isso aí é o camarada que tem pouca Bíblia. É pregador que não conhece Bíblia. Porque se ele souber o que está por trás desses negócios aí de time. Time, como é que fala, meu? Para tudo. E o diabo é estrategista. Estou colocando agora jogo, parece que é no horário de culto, né? É de tarde, o cara já fica, já não vem não, mano. Aí o camarada já não quer ir para a igreja. Se for para a igreja, já vem carregado. Estou te falando, irmão, porque nós não estamos convivendo hoje com homens, a gente ora. Eu estou falando homens que pagam preço, que fica 7 dias, que nem quando é. Homem que se enfia para dentro de quarto aí, ó, tranca e não come nada. Se nós pegássemos um homem desse, em cima de público, você ia ver até pastor, pregador cair endemoniado. Tá? Estou falando sério. Porque nós estamos. O pessoal está aceitando tudo. O pessoal coloca lá explícito. Bandeirona assim, ó. Alegre. Ele coloca isso no domingo, mas aí a foto que ele vai pregar também. Esse pastor aqui que ele foi. Ele coloca o Flamengo jogou bem, postou, e depois coloca ele está indo pregar nas igrejas. Como é que esses irmãos estão aceitando isso? Rapaz? Ele, a esposa dele, a filha dele, tudinho. Tá falando. Mas não tem nada a ver, pior que tem. Você sabe quem? É que as mensagens subliminares. A música aí que todo mundo canta, minha sorte grande. Foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Vive a emoção, ganha o teu coração. Sai daí, Satanás.